Todos aqui estamos com o seu José de Fátima, historiador aqui de Itarema e também responsável pelo Museu Padre Aristide Andrade Sales. Em nome da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, estamos aqui para ter uma conversa, vamos dizer assim, entrevistar, né, o seu José de Fátima nesse dia, nessa segunda-feira de setembro de 2019. Queremos, assim, conversar com ele sobre a trajetória evangelizadora de Itarema, iniciando, né, como ela iniciou, como foi, como aconteceu, todo esse período, né, que nós temos mais de 60 e poucos anos, né, de história de Itarema, como evangelização, como missionário. Então, seu José de Fátima, boa tarde a você, seja acolhido por todos os paroquianos desde já. Boa tarde a você, boa tarde ao nosso vigário, ao nosso pároco. Boa tarde também todo o povo itaremense. Para mim é um prazer muito grande em relatar e divulgar para você um pouco da história da nossa religião de Itarema, tudo como começou. Então, realmente, quando se fala na história religiosa de Itarema, nós temos um pensamento que tudo começou aqui. Não. Toda a história religiosa de Itarema tem início na história religiosa de Almofala. Por que Almofala? Porque Almofala foi aonde veio os primeiros padres jesuítas e padres também da Ordem de São Pedro, vindos enviados de Lisboa, capital de Portugal, pelo rei, sobre a pedido do senhor bispo da Bahia, quando foi criado a primeira diocese no Brasil. Começou a chegar os primeiros padres vindo de Portugal aqui no Brasil. Itarema não foi tão diferente. Em Almofala, o homem branco chegou no ano de 1501, no dia 6 de maio. Foi quando o Tremembé viu o homem branco pela primeira vez. No ano de 1602 é que se dá o início sobre a história religiosa do nosso município, com a chegada do primeiro padre da Ordem de São Pedro em Almofala, conhecido como Padre Tavares, mas o seu nome era Padre João de Deus Tavares, natural de Lisboa, Portugal. Veio ao Brasil a pedido do bispo Dom Constantino Barradas, que foi o bispo da Diocese da Bahia no início do século 17, 1602. Quando esse padre veio de Portugal para o Brasil, ele desembarcou na foz do rio Aracatiaçu. É o rio que banha o município de Amontada, na Enseada dos Patos. Então, no porto, onde hoje é conhecido como Porto das Moitas, o padre João de Deus Tavares trouxe com ele também um seminarista e outro missionário. Chegaram nas areias brancas de Almofala. Quando o padre viu aquelas dunas muito alvas, muito brancas, ele deu o nome de Terra dos Lençóis. Então ele ficou na aldeia dos Tremembé. Nesse tempo era o pajé Jari Paraguaçu, o pajé que comandava a tribo em Almofala, que é realmente a tribo dos Tremembés. E o padre Tavares ficou catequizando eles, ensinando a santa religião católica, a religião própria de nosso Senhor Jesus Cristo, a religião que foi enviada por Deus. Esse padre celebrava as missas em um casebrezinho feito de rancho. Quando se diz rancho, é tapado com folhas de mato, com galhos de mato, da própria selva do mangue de Almofala. Então o padre Tavares ficou em Almofala, celebrando e batizando os índiozinhos, dando nomes de cristãos já nessa época. Então, realmente, quando esse padre morreu, ele passou o período de 28 anos. Foi sepultado nas dunas pelos Tremembés.
Aí veio, vindo de Portugal também, outros padres que ficaram catequizando os índios, não faltou padre. Em 1702, 100 anos após a chegada do primeiro padre da Ordem de São Pedro, veio um jesuíta, que era chamado Padre José Borges Novaes. Esse padre foi enviado pelo bispo da Diocese da Bahia, o bispo Dom Sebastião Monteiro Davide, que era o bispo do início do século XVIII. O que acontece quando esse padre chegou em Almofala, ele construiu à margem do rio Aracatimirim uma capelinha, que se dava o nome de nicho, porque era construído de palha, tapada de palha e coberta de palha. Então ali ele começou a celebrar as missas. E realmente ao lado dos índios, ele fez pedido de uma igreja, que o material fosse vindo da Bahia. E o bispo, Dom Sebastião Monteiro Davide, fez pedido ao rei de Portugal, Dom João V, que era casado com Dona Maria Ana da Áustria. Então, realmente, através do Papa, também foi edificado a igreja de Almofala, que é esta igreja que nós temos hoje, cuja padroeira é Nossa Senhora da Conceição. Ela foi abençoada, todo o material, inclusive telhas, tijolos, madeira, os arquitetos vieram realmente de Portugal e da Bahia. Todo o material veio da Bahia, como a telha, o tijolo e a madeira, nos porões dos navios. Os navios ancoravam em 3 portos na época. O primeiro porto, sendo um navio grande, muito pesado, entrava no porto das Oficinas, que hoje é o porto das Cacimbas, em Acaraú, que na época era chamado Oficina. Outros navios que vinham de peso médio ancoravam em Porto dos Barcos, o nosso Porto dos Barcos aqui no povoado do município de Itarema. E outros navios que traziam os arquitetos, o povo e outras mercadorias com menos peso, desembarcavam na foz do rio Aracatimirim, que na época esse rio, que hoje desemboca as suas águas nos torrões, desembocava as águas no porto de Almofala mesmo. Almofala, a igreja ficava a 250 metros de distância do mar. E assim, com a chegada desses padres, no ano de 1712, no dia 19 de outubro, foi abençoada a igreja de Almofala pelo bispo Dom Sebastião Monteiro Davide, que era o bispo da Diocese da Bahia, com o padre José Borges Novaes. E nossa história foi continuando sempre a religiosidade, mexendo com gente desde a pancada do mar até os contrafortes da Uruburetama. Mas a nossa história, Almofala foi o início não só para o Itarema, como todo o Baixo Acaraú, porque Almofala foi a primeira igreja construída a mando do rei Dom João V e a rainha de Portugal na época, a esposa dele. Então não existia nem Sobral, não existia nada ainda. Não tinha. Finalmente foi a primeira capela de alvenaria do Baixo Acaraú a ser construída, foi em Almofala. Itarema, na época, há 30 anos depois que a igreja de Almofala chegou a ser abençoada, chegou a primeira família portuguesa em Itarema, vinda de Portugal. Desembarcaram na foz do rio Mundaú, no Trairi, e lá ficaram por muitos anos. Depois de 2 a 3 anos, um ramo desta família passou aqui para o Itarema. Veio satisfeito para criar gado em terra fértil às margens do rio Aracatimirim. E aqui ficou em Itarema mesmo, na localidade denominada por eles de Barra do Riacho. E então esse cidadão era o senhor Joaquim Martins dos Santos, da família Martins de Itarema e Acaraú.
realmente esse cidadão era muito católico. A esposa dele e 4 filhos traziam a imagem de São Julião. Ficou denominado como São Julião da Laje, porque eles eram natural de Laje, em Portugal, do arcebispado de Braga, próximo a Lisboa. E o senhor Joaquim mandou construir uma capela na localidade denominada de Barra do Riacho. Essa capela foi construída em 1732. Quando foi em 1735, por ordem do rei de Portugal, veio o padre Francisco Felipe Paz Barreto, que era conhecido como Felipe Paz Barreto, mas era denominado de Francisco. Esse padre veio por ordem do rei para distribuir as terras para as pessoas que quisessem trabalhar e frutificar na terra. Então, o Joaquim Martins dos Santos, que era o chefe da família, com essa capela já levantada, um cemitério também, pois a história é verdadeira, eu tenho ela escrita aqui em livros, publicados naquela época, mas só que eu tenho já a 13ª publicação, edição desses livros. Então, nesse dia, o padre Felipe Paz Barreto, vigário de Almofala, celebrava as missas e casava, e comandava todas as fazendas de gado da Santa Padroeira de Almofala, Nossa Senhora da Conceição. Ele celebrou a primeira missa como bênção da capela, aqui em terras do Itarema, na localidade do Riacho. Ainda hoje se encontra o local onde existe os alicerces da igreja, construída a 3ª década do século XVIII. E ali, naquele momento, o padre celebrou a missa junto com a família Martins e outros religiosos que popularizavam aqui a sede do Riacho e pouca gente aqui de Itarema, da sede de Itarema hoje. Então ele mudou o nome para Terra da Capela, em homenagem à primeira capela construída dentro da localidade do Riacho. Isto pertencente ao nosso Itarema hoje. E a nossa religião nasceu daí. Os padres de Almofala ficaram celebrando missas nessa capelinha. Então, realmente, padres que vinham também de Aquiraz para Almofala celebravam missas aqui no Riacho. Até que a família Martins, os mais velhos, foram morrendo, ficando seus descendentes. Os descendentes mais jovens, indo embora para o Rio de Janeiro, São Paulo, abandonavam a terra em que nasceram. E então a capelinha foi ficando cada vez mais na voragem do tempo, ela desapareceu. A última missa celebrada no Riacho, que se consta nos livros, foi no dia 27 de agosto de 1798. O senhor Joaquim Martins dos Santos, titulado como coronel na época, já havia sido morto, já havia morrido. Então, ficou somente a família. E quando a família foram embora, uns para os Olhos d'Água, e outros ficaram aqui, e outros para o Acaraú, outros para o Rio, São Paulo e Fortaleza, a capelinha foi desaparecendo pela voragem do tempo. Até que quando foi em 1870, já tinha muitos moradores aqui na região de Itarema, na sede, principalmente no Alto da Amargura, que hoje não se conhece mais esse bairro por Alto da Amargura, se conhece como o bairro do Ginásio, devido ao padre Aristide ter construído a primeira escola de ensino do 1º grau completo aqui em terra do Itarema, que na época era Alto da Amargura, e hoje até bairro do Ginásio já acabou-se, porque a escola passou para o nome do padre Aristides Andrade Salles. E aqui tinha muita gente religiosa, pessoas que vinham de outros estados, como Tangido das Secas, como da região Nordeste, da cidade de Siridó, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte. Tinha um senhor chamado João Saldanha, que esse velho, João Saldanha Limeira,
ele era um homem que dava muito valor à palavra de Deus. Foi quem pregou a palavra de Deus aqui para a gente, poucas pessoas do Itarema, isso ainda no século XVIII, quando ele chegou aqui em 1777, tangido da seca dos 37. Ele era um homem que permanecia com aquela religião das almas. Ele era um representante das almas do purgatório. Então, ele comemorava todas as sextas-feiras a excelência das almas e orações, e faziam passeata, conhecido como Irmão das Almas, religião que hoje tem em Barbalha e na região do Crato, Juazeiro, na região do Cariri, do estado do Ceará. E ele trouxe essa religião para cá. E eram devotos de São Julião da Laje e devotos também de São José e Nossa Senhora da Conceição. Tanto eles iam visitar e ouvir missas na igreja de Almofala, como na igreja do Riacho. Mas como a igreja do Riacho destruiu-se pela voragem do tempo, ninguém cuidou mais, duas moças velhas da família Barros, aqui de Itarema, conseguiram levantar um nicho de taipa, coberto de palha de coqueiro, no lugar onde hoje é a igreja matriz. Esse nicho foi construído em 1870. Era o sonho dessas duas moças velhas, que era chefiado por a Maria do Amparo Barros. Elas eram irmãs da Dona Luzia Araújo Barros. Então essas moças velhas construíram esse nicho de taipa, fizeram essa capelinha, e cuja imagem foi arranjada, adquirida de Portugal, através do padre Antônio Xavier Maria de Castro e Silva, que foi vigário de Acaraú de 1832, quando foi criado a paróquia de Acaraú com a diocese de Fortaleza. Então, justamente, esse padre abençoou a capela aqui, o nicho de taipa, de Nossa Senhora dos Navegantes, no dia 1º de dezembro de 1885. E a capelinha ficou aqui. Era um nicho tapado todo de barro. Eu tenho o retrato falado porque peguei lá na casa paroquial de Sobral. Nessa época era todo coberto de palha de coqueiro e se festejava Nossa Senhora dos Navegantes. A imagem foi adquirida, como eu já falei no início, pelo padre Antônio Xavier Maria de Castro e Silva, vigário de Acaraú, e também curava a capela daqui de Almofala. Então, esse nicho, depois de abençoado, em 1898, passado uns 15 anos, o padre Antônio Tomás, por ordem do bispo da diocese do Ceará, que foi o segundo bispo, Dom Joaquim José Vieira, foi o segundo bispo da diocese do Ceará. Ele deu ordem ao padre Antônio Tomás para trazer as imagens